Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Guilherme Martins. Na dica de hoje sobre Python, eu vou mostrar como é que é feita a criação de painel de figuras, tá? Só que neste caso, em particular, eu vou mostrar como é feito um painel de figuras que seja possível realizar uma personalização utilizando o Grid Spec, tá? Então, por exemplo, nesta figura aqui nós temos um painel de figuras um pouco mais complexo, tá? Que nós utilizamos o Grid Spec para fazermos isso. Esse tipo de painel ele é interessante quando você deseja personalizar um gráfico do seu jeito. Por exemplo, em vez de fazer um gráfico de 2 linhas por 2 colunas ou 4 linhas por 3 colunas, existe a possibilidade de realizar a personalização utilizando o Grid Spec. Bem, para entender um pouco mais sobre o Grid Spec, eu deixo aqui a documentação, tá? O link aqui dessa biblioteca, tá? Então, essa figura aqui é o resultado final do nosso exercício de hoje. Bem, e para realizar o download deste Jupyter Notebook, basta clicar aqui neste link, que será direcionado para o GitHub, e lá poderá ser feito o download deste arquivo. Bem, inicialmente vamos importar a biblioteca da Matplotlib PyPlot, definindo como PLT. E aqui nós vamos para o assunto propriamente dito, né? Como é que a gente entende como o Grid Spec funciona, tá? Então, primeiramente, nós vamos definir algumas informações aqui. Eu vou definir o tamanho da figura, tá? Definindo a sua largura e a sua altura, utilizando essa linha de comando aqui, tá? Então, eu vou armazenar tudo nesse fig. Eu importo a biblioteca da Matplotlib, PLT, a figura, que é o ambiente de figura, e eu vou definir qual é o tamanho dessa figura por meio deste fig size. Posteriormente, eu vou criar um objeto que irá armazenar os gráficos ou mapas. Por quê? Você pode, de repente, criar somente gráficos. Gráfico de linha, gráfico de barras, gráfico de dispersão, por aí vai. Ou mapas, certo? E como é que nós fazemos isso? A gente cria um objeto, grid, chamamos a biblioteca da Matplotlib, PLT, e chamamos aqui o grid spec. E aqui vem o grande detalhe. Nós temos que definir quantas linhas e quantas colunas nós queremos, tá? Para definirmos o nosso gráfico. Bem, em outras palavras, o que que isso representa? Você tem esse ambiente aqui, você tem esse espaço da sua figura. Então, eu estou definindo que eu quero um gráfico com 2 linhas e 3 colunas. Então, eu tenho isso e tenho isso aqui. E lembrando que no Python, os índices eles são indexados em 0. Então, eu tenho aqui a linha índice 0 e a linha índice 1. Para a coluna, a mesma situação. Coluna índice 0, coluna índice 1 e coluna índice 2. E como é que nós vamos trabalhar aqui? Nós vamos trabalhar com essas células aqui. Essas células que vão definir a disposição do quanto de espaço de todo esse ambiente aqui do painel eu quero ocupar. Então aqui eu tenho a linha índice 0, coluna índice 0. Linha índice 0, coluna índice 1. Linha índice 0, coluna índice 2. Linha índice 1, coluna índice 0, coluna índice 1, linha índice 1, coluna índice 1, linha índice 1, coluna índice 2. Então, são essas as informações que eu vou precisar para eu criar o meu gráfico, certo? Então, primeiramente, eu criei a minha disposição usando... Eu defini para este exemplo em particular que eu quero 2 linhas com 3 colunas, tá? E agora nós vamos começar a montar o nosso painel de figuras. Eu estou usando aqui a minha cola. Vamos lá. Aqui
Como é que eu defino? Eu vou chamar aqui de... Eu chamei de eixo 1, tá? AX1. Eu vou chamar a biblioteca da Matplotlib, PLT. Agora eu vou definir aqui, vou chamar esse subplot. É este subplot que ele desenhará o meu gráfico em cada uma dessas células. E isso dependerá de quanto eu quero ocupar de espaço. Abre e fecha parênteses. E dentro eu vou chamar esse grid. Quem é esse grid? Foi o que eu defini aqui. Que é um grid com 2 linhas e 3 colunas. Bem, e eu preciso abrir e fechar o colchete. O que eu vou passar aqui? Eu vou passar linha e coluna, certo? É isso que eu preciso passar aqui dentro, como argumento. Bem, imagina o seguinte. Eu quero desenhar um gráfico nessa linha aqui, ó, na linha índice 0. Só que eu quero que ele pegue desde o índice na coluna, tá? Então eu quero desenhar na linha 0, já defini aqui. E agora, em termos de coluna, qual é a área que eu quero ocupar? Eu posso ocupar somente essa primeira área, posso ocupar somente a segunda ou a terceira. Ou eu posso pegar, por exemplo, um determinado trecho dessa linha aqui. Então, neste caso em particular, nós vamos fazer um desenho pegando da coluna índice 0 até o índice 1. Lembrando que no Python, o último valor ele é excluído ou exclusivo, ou seja, ele não entra na indexação do meu vetor. Por exemplo, se eu quero do índice 0 até o índice 1, eu não posso colocar índice 1 aqui no Python. Porque ele não vai considerar, ele vai entender que na verdade eu estou fazendo do índice 0 até ele mesmo. Então, como é que isso é interpretado? Você sempre adiciona uma unidade. Então, se eu quero do índice 0 até o índice 1, em vez de eu colocar 1, eu coloco o índice 2, certo? Ou seja, o que eu estou fazendo? Eu estou definindo que o meu gráfico ele considerará esse espaço aqui, ó. Esse aqui é o meu gráfico, tá? Esse primeiro gráfico, certo? Agora vamos definir um segundo gráfico. O segundo gráfico, a ideia praticamente é a mesma. Aqui eu vou definir linha e coluna, certo? Então, a gente chama aqui a biblioteca PLT, o subplot, que fará, de acordo com os parâmetros que você passará, definirá onde eu quero desenhar o meu gráfico, considerando toda a área total aqui. Bem, eu passo o grid é o que eu defini aqui, com 2 linhas e 3 colunas, e agora eu defino a linha e a coluna onde eu quero desenhar esse meu gráfico, certo? Então, eu estou definindo que eu quero desenhar o meu gráfico na linha índice 1, ou seja, essa linha aqui, tá? Em termos de coluna, qual é a coluna que eu quero pegar? Eu quero pegar da coluna índice 0 até a coluna 1. Então, eu estou pegando da coluna índice 0 aqui, ó, até a coluna índice 1. Lembrando que se eu fizer isso aqui, o Python ele vai entender que eu estou pegando da coluna 0 até ela mesmo. Opa, da coluna 0 até ela mesmo. Então, no caso, como eu quero até a coluna índice 1, eu tenho que adicionar sempre um valor a mais, tá? E por fim, né, eu defini aqui que eu estou pegando esse espaço aqui, tá? O meu próximo gráfico, ele está considerando esse espaço aqui, ó, certo? Que é representado por esta linha aqui, AX2.
E por fim, eu quero fazer um gráfico considerando toda essa coluna aqui, ó. Toda essa coluna aqui, ó. Bem, e como é que eu faço? A gente vem aqui, vou pegar aqui a minha cola e vou definir ali para desenharmos o terceiro gráfico. Bem, lembrando, aqui é linha e aqui é coluna, certo? Que eu chamei de um eixo 3. E chamo a biblioteca da Matplotlib, que eu importei lá em cima. O subplot é onde ele, qual a fração da área que eu tenho que eu quero desenhar o meu gráfico. O grid foi o que eu defini aqui em cima, certo? Ele tem aqui duas colunas, duas linhas e três colunas. E agora eu quero passar aqui onde é que eu quero desenhar. Na linha, eu quero fazer o seguinte. Eu quero pegar a linha índice 0 e a linha índice 1. Eu posso fazer isso aqui, ó. 2 pontos. O Python entende que eu estou considerando todas as linhas, certo? E agora, qual é a coluna que eu quero fazer? Eu quero fazer na coluna 2, que é essa daqui, ó. Eu estou pegando todas as linhas, a linha índice 0, linha índice 1, e na coluna 2, certo? Então agora eu vou ver como ficará o meu gráfico. Olha aqui, ó. O meu gráfico ficou assim, ó. Esse primeiro gráfico é essa parte aqui. O segundo gráfico é essa parte inferior. E o terceiro gráfico é esse espaço aqui, tá? Então, a grande dica que eu dou do Grid Spec é você ter muito claro esses índices aqui. Que você... Qual a porção, qual a fração da minha área total eu quero desenhar o meu gráfico, certo? Tá? Então, esse aqui foi um exemplo bem simples, tá? Vamos pro próximo exemplo, tá? Então, aqui, uma outra possibilidade que a gente pode fazer de um gráfico mais complexo, eu vou pegar aqui a minha cola e vou definir aqui. Então, a gente repete mais uma vez aqui, estou criando um objeto fig, tá? Que é o meu ambiente de figura, ou seja, qual é a largura da minha figura e a sua altura, certo? Bem, vou criar o objeto, tá? Que irá armazenar os gráficos ou mapas. Aqui eu defini que ele tem duas linhas e duas colunas, certo? Tá? Eu defini isso. Agora, eu preciso escolher de que forma eu quero preencher esse espaço que eu tenho, tá? Então, o que eu tenho é isso aqui. É isso aqui que eu tenho. Duas linhas por duas colunas. Lembrando, linha índice 0, linha índice 1. Coluna índice 0, coluna índice 1. Essa primeira célula, linha, coluna. Outra célula, linha, coluna. Nesta célula, linha, coluna, certo? Então, esse aqui é a minha disposição de gráficos que eu posso fazer, tá? De acordo com o que eu especifiquei aqui, tá? Então, a gente vem fazer... Agora, nós vamos fazer o preenchimento do gráfico que nós queremos, tá? Então, eu estou dizendo aqui no seguinte, olha, eu vou criar esse objeto AX1, vou chamar a biblioteca PLT, que tem essa possibilidade de usar o subplot usando a partir do grid. O grid eu defini que são duas linhas e duas colunas, que é essa disposição que eu tenho, tá? Então, olha, eu quero fazer o seguinte, eu quero criar um gráfico na linha índice 0 e na coluna índice 0, ou seja, o meu primeiro gráfico, ele será definido aqui, ó. Esse é o meu primeiro gráfico, certo? Então a gente vem aqui e dá um Enter. Pronto, tá aqui o meu primeiro gráfico. Agora vamos para
para o segundo gráfico. O segundo gráfico, que eu estou definindo tudo isso daqui. O meu segundo gráfico, agora eu vou adiantar um pouco aqui. O meu segundo gráfico, eu quero que ele seja na linha índice 0, ou seja, aqui. Só que agora é na coluna 1, ou seja, esta célula daqui. Então, seria representado por esta célula daqui, que é o meu segundo gráfico. Então, eu tenho a linha índice 0, tá? E a coluna índice 1. Aí vamos ver como é que vai ficando a aparência do nosso gráfico. Tá aqui, ó. Esse gráfico é esse aqui, esse segundo é esse daqui. Agora vamos para o terceiro, gráfico. O nosso terceiro gráfico é esse aqui. Eu quero agora, porque já que eu preenchi toda a linha 1, eu não tenho mais espaço. Eu tenho espaço em qual linha? Na linha índice 1. Então, na linha índice 1, eu quero usar todas as colunas, tá? Então, eu tenho a coluna índice 0 e a coluna índice 1. E essa forma aqui de 2 pontos, o Python está dizendo o seguinte, olha, pega todos os índices, certo? Então, quando eu faço isso, dou o Enter, que representa esse outro espaço aqui do gráfico que eu defini. Da linha índice 0, linha índice 1, perdão, linha índice 1 e todas as colunas, coluna 0 e coluna 1. Pronto, está aqui meu gráfico. Bem, uma vez feito isso, aí a gente começa a inserir informações, por exemplo, sei lá, um gráfico de linha aqui, um gráfico de barras, ou você define aqui um mapa, por exemplo, aí isso aí vai depender do seu interesse, certo? Agora indo para uma outra possibilidade. Nessa possibilidade 2 aqui, a gente praticamente usa as mesmas informações, tá? Só que agora eu vou definir alguns parâmetros que nós não vimos nos exemplos anteriores, tá? Então, lembrando, eu crio um objeto fig, certo? Que está relacionado com a dimensão da figura por meio deste parâmetro fig size, em que eu passo 2 parâmetros, largura e altura. Anteriormente, né, a gente chamava aqui a biblioteca da Matplotlib, o gridspec. A gente definia quantas linhas e quantas colunas. Agora eu estou passando mais 2 parâmetros. Por quê? De repente, o espaçamento entre este gráfico e este, ele pode estar muito justo. E eu quero aumentar o espaçamento, tanto na direção Y, como na direção X. Por exemplo, a distância entre este gráfico e este está muito próxima. Eu quero aumentar um pouco a distância. Bem, então eu uso esse WSpace e o HSpace, tá? Então eu defini inicialmente com estes valores e você altera de acordo com as suas necessidades. Bem, agora vamos lá. Vamos começar a povoar, perdão, o nosso gráfico, tá? Lembrando, eu criei um gráfico de 4 linhas e 4 colunas, o que representa isso aqui, ó. Opa! É isso aqui, ó. 4 linhas. Eu tenho 4 linhas. Quatro linhas e 4 colunas. Então, tenho aqui 4, tá? Então, lembrando, linha índice 0, linha índice 1, linha índice 2, linha índice 3. Coluna índice 0, coluna índice 1, coluna índice 2, coluna índice 3, tá? Então, aqui a gente tem a linha, coluna, linha, coluna, linha, coluna, linha, coluna. E por aí vai, tá? Então, isso aqui tem que ficar claro. Então, linha, coluna,
linha, coluna, linha, coluna, linha, coluna, linha, coluna, linha, coluna, linha, coluna, linha, coluna, linha, coluna e linha, coluna. É isso que eu tenho. Agora nós vamos começar a definir o formato do gráfico que nós queremos, certo? Então aqui eu vou fazer o seguinte, olha, eu quero... Opa, já estava aqui. Eu quero dizer o seguinte, olha, eu quero um gráfico nesta linha, índice 0 e coluna índice 1. Então, o meu primeiro gráfico será aqui. Certo? Então, quando a gente executa esta célula, está aqui, que é esse primeiro gráfico. O segundo gráfico será definido por essa forma aqui. Linha 0, tá? Linha índice 0, até a linha, considerando a coluna do índice 1 até o índice 2. Lembra que o último valor no Python não é considerado, certo? Então, o que eu estou considerando é isso aqui, ó. O meu segundo gráfico é esse aqui. Coluna, é isso aqui que eu estou considerando, ó. Esse aqui é o meu segundo gráfico. Coluna índice 1 e coluna índice 2. Linha índice 0, coluna índice 1 e coluna índice 2. Certo? Agora vamos para o terceiro gráfico. Terceiro gráfico. Eu estou considerando a linha índice 0, coluna índice 3, certo? Então, a gente vai fazer aqui, ó. O nosso próximo gráfico será desenhado aqui. Tá? Então, só para a gente ter uma ideia, eu vou executar essa célula aqui. Tá aqui, ó. O primeiro gráfico é esse, o segundo gráfico tá aqui e o terceiro gráfico que ficou por trás aqui é esse daqui. Aí nós vamos desenhar o quarto gráfico. O quarto gráfico, eu vou considerar o seguinte, olha, a linha índice 1 até a linha índice 3, certo? Ou seja, eu vou considerar essa faixa de informações aqui e, claro, a coluna 0, tá? Então, eu estou olhando aqui, eu estou pegando da linha índice 1 até 3 e qual é a coluna? Coluna índice 0. Então, meu próximo gráfico é isso aqui, ó. Esse aqui é meu próximo gráfico. Vamos fazer o quinto gráfico. O quinto gráfico, ele está dizendo o seguinte, olha, considera da linha índice 1, certo? Até a linha índice 3. Linha índice 1 até a linha índice 3, que é isso aqui. E qual é a coluna agora? Eu estou pegando da coluna índice 1 até a coluna índice 2, tá? Então, eu estou pegando esse espaço aqui todinho. Deixa eu separar aqui uma cor. Eu estou pegando da linha índice 1 até a linha índice 3. E eu estou considerando a coluna do índice 1 até a coluna índice 12. Então, é isso aqui, ó. É esse espaço aqui que eu estou considerando, certo? Linha índice 1, 2 e 3 está aqui. E a coluna, certo? Índice 1 e índice 2. Coluna índice 1, coluna índice 2. Então, o meu próximo gráfico será representado por esta área aqui. E o gráfico 6. O gráfico 6 será esse daqui. Eu estou considerando a minha linha índice 1, que é essa daqui, tá? A linha índice 1, linha índice 1 e a coluna 3, ou seja, que é este gráfico daqui. Que é esse outro gráfico daqui. E por fim, o último gráfico.
o meu último gráfico, que eu chamei de gráfico 7, o eixo 7. Eu quero considerar a linha índice 2 até a linha índice 3, certo? Que é essa daqui. Linha índice 2, linha índice 3. E qual é a coluna? Coluna 3, tá? Então, representa esta área aqui que eu quero. Então, o meu gráfico, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gráficos, tá? Então, ao executar esta célula, tá aqui, ó. O meu gráfico ficou assim. Esse primeiro é esse daqui é esse aqui, o terceiro, o quarto tá aqui, o quinto, que é esse maior aqui, é esse daqui, o sexto, que é esse daqui, e o sétimo, que é representado por este daqui, tá? Então, mais uma vez, só tem que entender qual é a linha, o índice da linha e da coluna que pretende-se gerar o gráfico, tá? E para finalizar, com um dado real, eu vou usar essa biblioteca Xarray, que ela é importante. Por meio dessa biblioteca, é possível ler e manipular arquivos no formato netcdf. Então, vou carregar essa biblioteca aqui. Vou carregar o arquivo, certo? Esse arquivo, ele está aqui, ó. Ele está no diretório aqui de dados, tá? Cru, aqui cru.netcdf. Só que eu quero ver as informações que tem dentro desse arquivo. Eu chamo aqui o dado NC. É um print, tá? Então, qual é a informação desse arquivo netcdf? Eu tenho 12 tempos, um ponto de latitude e um ponto de longitude e um ponto de latitude. Ou seja, é uma série temporal, tá? É um arquivo com 12 tempos. Tá aqui, ó. Cadê? E quais são as variáveis que estão neste arquivo? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, eu tenho 6 variáveis, tá? Então, clicando aqui, você tem as informações de cada uma das variáveis, tá? Eu tenho aqui chuva, evapotranspiração potencial, a temperatura máxima, mínima, média e dentre outras aqui. Agora, eu vou importar essas variáveis, tá? Aqui eu chamei de chuva, que é o dado NC, pré. O pré é o nome da variável, tá aqui, ó. Pré. TMX, TMN e por aí vai, tá? Então eu fui colocando aqui o nome eu fui importando as variáveis. Lembrando dos pontos, quer dizer que eu quero ler todos os tempos do índice 0 e do índice 0 de longitude e índice 0 de latitude, ou seja, porque eu só tenho um ponto de longitude e de latitude, certo? Então, importei aqui. Bem, a ideia é nós gerarmos agora uma figura com informações dentro, porque até então eu só fui gerando o painel, mas sem nada. Então a ideia agora é adicionar informações nesses gráficos, tá? Então a gente vem aqui e cria as informações que nós já sabemos, né? Então aqui eu vou criar um ambiente de figura com essa largura e essa altura. Definir aqui o grid spec, que são 3 linhas por 4 colunas, tá? Então eu tenho um total de 12 gráficos que eu posso criar ao máximo. E eu defino o espaçamento na direção X e na direção Y, certo? Então, inicialmente, vamos definir como é o formato do nosso dado. Então, primeiro, eu estou dizendo o seguinte, olha, eu tenho 3 linhas por 4 colunas, certo? Então, vamos desenhar aqui para ficar fácil de entender. Eu tenho 3 linhas. 3 linhas por 4 colunas, certo? Então aqui, linha 0, linha índice 0, 1 e 2. 0, 1, 2 e 3. 0, 1, 0, 0 aqui, desculpa. 0, 1, 0, 2 e 0, 3. 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3.
2, 1, opa, 2, 0, 2, 1, 2, 2 e 2, 3. Então, o que que ele está... onde é que nós vamos desenhar nosso primeiro gráfico? Eu quero desenhar meu primeiro gráfico na linha índice 0 e na coluna 1. Linha índice 0 e na coluna 1. Então, é aqui, certo? Então, nós vamos desenhar nosso primeiro gráfico aqui, ó. Linha índice 0, coluna 1. E o nosso próximo, o nosso próximo gráfico. O nosso próximo gráfico, eu vou desenhar na linha índice 0, na coluna 2. Tá? Então, é aqui, ó. Linha índice 0 e coluna 2. É isso aqui. O nosso terceiro gráfico. O terceiro gráfico. Linha índice 1. Opa, então é aqui. Eu estou pegando da coluna índice 0 até a coluna índice 3, tá? Então, eu vou pegar toda essa linha aqui. O gráfico é esse aqui, ó. Linha índice 1 e coluna índice 0 até a coluna índice 3. Então, eu estou pegando toda essa informação aqui, ó. O meu gráfico vai ter ocupar esses... Peraí, deixa eu desfazer aqui. O meu espaço, o meu gráfico, ele ocupará essa região aqui do meu painel, tá? Meu terceiro gráfico. Aí vem o quarto gráfico. Coluna, linha índice 2. Linha índice 2, coluna índice 0. É isso aqui, ó. Essa célula aqui, ó. Eu vou desenhar aqui. O quinto gráfico. O quinto gráfico. Linha índice 2 da coluna 1 a 3. Aqui é linha índice 2, 1 a 3. Que é esse espaço aqui. É esse espaço aqui. Certo? E, por fim, o último gráfico. Ele está dizendo, olha... Opa, acho que aqui tá... Na verdade, aqui é... Ai, caramba, aqui tá... Aqui é linha... coluna... Índice, linha 2, tá certo? Aqui. A coluna, índice 1 até o índice 2. Então, é só esse pedaço aqui. Eu coloquei errado. Aqui, ó. É isso aqui, ó. Coluna 1 e coluna 2. É isso aqui, ó. Que é esse quinto gráfico, o quinto eixo. E, por fim, a linha 2, coluna 3. Tá? Então, é esse daqui. É esse último aqui, ó. É esse aqui. Então, esse é o meu gráfico. Duas linhas, primeiro gráfico, segundo gráfico, terceiro gráfico, quarto, quinto e sexto gráfico, tá? Então, nós vamos executar esta célula aqui. Olha aqui, essa é a disposição do gráfico. Esses dois aqui, esse maior, que é esse do meio, e 1, 2, 3 gráficos. 1, 2, 3 gráficos. Bem, isso aqui é a minha figura que eu quero gerar. Bem, aí o que nós vamos fazer? Nós vamos começar agora a povoar, né, informações, tá? Então, lembrando, esse aqui é o primeiro gráfico, que é esse. O AX2 é esse aqui. AX3 é esse aqui. O 4 é esse aqui. O 5, esse. E o 6 é esse daqui. Então, vamos começar aqui pelo primeiro, que é o AX1, certo? Então, aqui, ó. Peguei aqui a minha cola. Eu quero no AX1 aqui, tá vendo? Tá? AX1, tá? Eu quero um gráfico de barras, tá? E eu preciso passar dois parâmetros, o X e o Y,
tá? O Y são as informações da chuva que eu importei aqui em cima. Quando eu faço isso aqui, ó, quando eu dou Enter, tá aqui, ó. Tá aqui o meu primeiro gráfico preenchido. Pronto, já está pronto. Aí eu vou agora preencher o meu segundo gráfico. O meu segundo gráfico que é esse aqui, que é o AX2. Aqui. O AX2 ele é um gráfico de linha, tá? Eu só preciso passar o meu valor que eu quero plotar. No caso aqui eu chamei o meu Tmax, que é a temperatura máxima. Tá aqui. E eu vou executar. Pronto, tá aqui, ó, minha temperatura máxima. Agora vamos para o terceiro gráfico, tá? O terceiro gráfico é esse daqui. É um gráfico de barras, tá? Lembrando, né, que eu tenho somente 12 tempos, né, 12 meses, por isso de 0 a 12, ou seja, o 12 não é considerado, ou seja, o índice vai do índice 0 até o índice 11. Qual é a variável? EVAP. EVAP eu importei aqui. E é um gráfico de barras, tá? Então aqui tem o título da figura, tem o título do eixo Y e o título do eixo X. Então, lembrando que o 3 é esse aqui, ó, o maior, tá? Então, tá aqui o gráfico de barras. Vamos para o 4. O gráfico é um gráfico de... O quarto gráfico é um gráfico de linha. Eu vou usar esse pressão V, tá? Que é essa variável aqui que eu importei. E tá? O título da figura, o título do eixo Y, o título do eixo X. 1, 2, 3, 4. Então, ele será desenhado aqui porque é o AX4 que eu defini aqui, certo? Então, deixa eu dar um Enter. Tá aqui o gráfico. Agora vamos fazer, preencher o gráfico, o 5. Tá? O 5. O 5, eu estou usando as três temperaturas, mínima, média e máxima, tá? Então é assim que você define, você chama o plot da primeira, ele faz o segundo plot e o terceiro plot tudo no mesmo gráfico, porque é o AX5, tá? Então, a gente dá o Enter aqui, ó, temperatura mínima, média e máxima. E por fim, o sexto gráfico, tá? O sexto gráfico que eu vou desenhar ali no canto. O sexto gráfico eu chamei a chuva novamente, tá? É só para efeito de preencher esse último gráfico que eu defini. Então é um gráfico de linha, certo? E a gente dá o Enter aqui, ó, pronto. Ah, eu quero agora salvar essa figura, tá? Eu quero guardar aqui no meu computador para, de repente, para uma apresentação, para um artigo, o que seja. A gente vai chamar o PLT, que é da Matplotlib, SaveFig. Você pode, por exemplo, colocar aqui um caminho onde você quer salvar, tá? Ou não, eu quero salvar no mesmo diretório do meu script, tá? Então, ao executar aqui, ele gera a figura. Tá aqui, ó. A minha figura que eu posso colocar em qualquer lugar, apresentação, um doc, que seja. Certo? Então, dessa forma eu finalizo esse vídeo, vendo aqui a importância, o quanto é interessante fazer esse tipo de plot. Eu quero fazer um plot do meu jeito, personalizado da forma que eu quero. Então a gente usa o Grid Spec, tá? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar o seu like, compartilhe nas suas redes sociais. Bem, e aqui, se você quiser encontrar sobre as atividades que eu desenvolvo, tem a minha página pessoal, tem o canal do YouTube, onde eu vou disponibilizar este vídeo, e tem o meu Instagram. Tá bom, pessoal? Obrigado, abraço e até a próxima. Tchau!